Fala aí, galera, beleza? Professor Max Xavier com vocês aqui de novo. O que a gente vai estudar no vídeo de hoje? A gente vai estudar a derivada da função exponencial e da função ln de x, que é a função logarítmica natural. Qual é a derivada da função ln de x? É 1 sobre x, só isso. E a derivada da função exponencial é a própria exponencial. Mas, claro, você tem que usar a regra da cadeia, né? Então fica aí até o final que você vai entender direitinho. Valeu? Vamos nessa! Então, a gente tem aí a nossa questão de número 47. A gente quer derivar essa função f de x igual a ln de x ao cubo mais 5. Como é que a gente faz isso? Quando você tem uma função f de x igual a ln de u, a derivada dessa função f de x em relação a x, como é que é? Vai ser 1 sobre u vezes a derivada de u em relação a x. Então, é 1 sobre isso aqui, ó, vezes a derivada desse u em relação a x. Então, nesse caso aqui, vai ser 1 sobre x ao cubo mais 5, vezes a derivada de x ao cubo mais 5 em relação a x, né? Porque aqui a gente tem uma função composta. Então, a gente vai usar a regra da cadeia, né? Então, aqui vai ser a derivada dessa função é 1 sobre x ao cubo mais 5, ó, vezes a derivada de x ao cubo mais 5. A derivada de x ao cubo mais 5 é 3x ao quadrado, né? Você passa esse 3 aqui para frente, pela regra da potência, e subtrai um do expoente. 3 menos 1, 2. E a derivada do 5 é zero porque é constante. Então, essa derivada é 3x ao quadrado dividido por x ao cubo mais 5. Beleza? Vamos para a próxima questão. Na questão 50, a gente tem aqui uma função exponencial, né? Como é que deriva isso daí? Se você tem uma função f de x igual a exponencial de u com u em função de x, a derivada da função vai ser o quê? Exponencial de u vezes a derivada de u em relação a x. A derivada da exponencial é a própria exponencial, e pela regra da cadeia você deriva isso aqui, ó, em relação a x, e bota aqui, ó. Então vamos fazer isso daí. A derivada dessa função, como é? A derivada da exponencial, ó, é a própria exponencial, então você repete ele ali, vai ficar exponencial de x ao quadrado mais x vezes, agora você vai derivar isso tudo aqui, ó, em relação a x. Vai pegar esse expoente, vai derivar em relação a x e vai botar ali, ó, vezes a derivada de x ao quadrado é 2x, pela regra da potência, mais a derivada de x em relação a x é 1. Então, isso daí vai ficar, só reescrevendo, 2x mais 1 vezes a exponencial, 2x mais 1 vezes a exponencial de x ao quadrado mais x. Beleza?